Prezado irmão e irmã, amigo, amiga, onde quer que você esteja, desejo a você uma boa noite, dependendo do fuso horário em que você se encontra. Aqui é o Manuel de Oliveira. Como você sabe, todos os dias eu oro por vocês e tenho pedido a Deus para que Deus abençoe a sua vida e dê muita graça. Também, como vocês sabem, eu faço uma gravação uma vez por semana em português e gosto de aproveitar a oportunidade para dar mais outra mensagem. A mensagem de hoje ela é baseada em João, no Evangelho, no capítulo 1, que diz respeito a Jesus, a luz do mundo. Por que não dizer a luz da nossa vida? Eu vou do versículo 1 até o versículo 12. E vou tentar fazer o melhor para resumir, ser um tanto sucinto nas informações, para que não gaste um tempo muito longo. Portanto, eu quero fazer uma oração antes de começar a discorrer um pouco na palavra de Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa grande oportunidade de estar falando, pregando a tua palavra, porque essa é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Abençoa os ouvintes nesse momento, que eles sejam beneficiados pelo poder da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, leiamos começando do versículo 1 do Evangelho de João, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio de quê? No princípio de todas as coisas. No princípio aqui não quer dizer que Jesus teve um começo. Jesus não foi criado. Jesus é eterno. E no princípio é um tempo indeterminado, não tem limite, porque a eternidade, no caso Deus, é eterno. Não existe limite de tempo. Portanto, o princípio aqui não se pode entender que venha a ser um tempo determinado, mas apenas uma forma retórica de falar, né? Porque Jesus é o princípio e o fim, é a mesma interpretação, tá? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Então, no princípio era o Verbo. Tanto é que essa palavra princípio, ela tem muito a ver com a palavra que se encontra em Gênesis no capítulo 1. E no princípio Deus criou os céus e a terra. E você vai ver que é Jesus, que aquele princípio, é o mesmo princípio que se encontra em Gênesis, repete-se aqui no Evangelho de João, no capítulo 1. Nós vamos perceber que Jesus está no princípio aqui, e está no princípio também, é mencionado ali em Gênesis. Então, Jesus sendo Deus, porque há tantas religiões e seitas e cultos religiosos que negam essa realidade de que Jesus era e é Deus. Um desses cultos e seitas são chamados testemunhas. Eu não digo a palavra de Deus, Jeová, porque não são testemunhas de Jeová. Eles são testemunhas da torre de vigia, mas não de Jeová. Essa é uma mal aplicação do nome de Deus. Então, eles mesmos dizem que Jesus foi criado. Até, aliás, coloca Jesus no nível de um anjo, pelo fato de interpretar mal a palavra de Deus quando refere a anjo, porque anjo não é aquele que tem asas, mas anjo aqui no sentido de mensageiro. Quando a palavra de Deus usa anjo, é no sentido de mensageiro. Não como o anjo Miguel ou Gabriel, não é nada disso, tá? Mas eles interpretam dessa forma. Portanto, prezado e prezada, eu quero dizer para você que esse Deus que servimos, essa luz que nós vamos ver no decorrer dos versículos, essa luz é que alumia o caminho dos homens e mulheres que andam nas trevas. Como todos nós, sendo separados de Deus, nós andávamos nas trevas. Aqueles que aceitaram Jesus, nós podemos jogar no passado.
andávamos. Aqueles que não têm Jesus ainda andam nas trevas. E se andam nas trevas, essas pessoas não têm a vida eterna nelas. Não têm a luz de Cristo na vida delas. Aí diz, e o verbo, que significa a palavra, o verbo significa ação, Deus agindo. E o verbo se fez carne. E isso aconteceu, porque as profecias bíblicas, elas nunca malograram a sua fidedignidade. Porque o que Deus fala, falou, Deus garante o que fala, e fala o que garante. Portanto, aqui o verbo, a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, não é só aquilo que ele falou, mas a pessoa, a personalidade, o Deus encarnou, o Deus se fez carne e habitou entre nós. Aqui se refere ao nascimento do Senhor Jesus Cristo da Virgem, que está profetizada lá em Isaías, no capítulo 7, versículo 14. A Bíblia é um livro tão fidedigno que não tem um erro sequer, ou uma contradição sequer, embora os homens e mulheres do mundo, o ser humano procura sempre achar um erro na palavra de Deus. Você vê que é uma tática satânica, não é? Tem tantos livros nesse mundo, livros falsos, livros ocultistas, livros místicos. As pessoas não questionam, pelo contrário, até seguem esses livros. Mas é que está a cegueira dessas pessoas, porque não experimentaram a luz do Evangelho, a luz de Cristo, do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus, completamente homem e ao mesmo tempo completamente Deus. Então, vamos continuar dissecando, discernindo e pregando a palavra de Deus para entendermos o verdadeiro significado dessa palavra. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus e ele era Deus no princípio. Porque Jesus não só era, ele é, sempre será. Foi, é e sempre será. O mesmo ontem, hoje e eternamente. O verso 3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Lembra de Gênesis capítulo 1? E no princípio Deus criou todas as coisas. E no versículo 3 comprova esta assertiva de que Jesus é o mesmo. Ele está envolvido na criação. Olha só, que Salvador nós temos, não é? O próprio Deus. Deus teve que morrer por nós, porque não tinha outro. Todos os homens são pecadores. Vivemos uma vida de pecaminosidade. E não há nada em nossas vidas que justifique o merecimento da salvação, se essa não for pela graça, absolutamente pela graça divina, que se expôs, ele que iniciou o processo, não foi a gente. O ser humano não vai em busca de Deus, ele nunca. O ser humano sempre se afasta de Deus a fim de satisfazer-se a si mesmos ou a si mesmo e não se importa com a sua vida espiritual, porque dentro desse corpo físico a nossa tendência é sempre querer agradar os nossos anseios, anelos e desejos, inclusive os desejos carnais, a soberba da vida, a concupiscência da carne. Esse é o nosso desejo. O homem natural não deseja Deus. Deus é que inicia o processo de restauração. Aí diz mais, né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus nada seria feito. A palavra de Deus diz. Ainda me lembro da palavra que se encontra em Gênesis no capítulo 1, 26, que ele tem a ver com a criação.
quem atuava na criação. Ali nós temos a palavra no plural, embora para Elohim, né, que é pluralícia, não quer dizer que são três deuses, mas aqui a ação de Deus manifestando em três. É o mistério da Trindade que nós não temos ainda, até que cheguemos lá, a capacidade de decifrar e de explicar do ponto de vista bíblico o que é a Trindade. O que nós fazemos, o máximo que podemos fazer é crer o que a Bíblia diz, como uma criança aceitar o que a Bíblia diz, embora não tenhamos a explicação da parte de Deus. Ele não nos deu essa ousadia de querermos penetrar onde não podemos. São coisas que são pertinentes a Deus. Então aqui está, no versículo 4, nele estava a vida, e a vida era, dos homens, a vida, é isso que diz, não é? Nele estava, está e sempre será a vida. Posso até citar João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, se referindo a um só. Isso lança por terra toda e qualquer manifestação ou proclamação errônea de que há outro caminho. Aqui, só aquele versículo que acabei de citar, João capítulo 14, versículo 6, diz: eu sou o caminho. Um artigo definido, definitivamente, uma pessoa. Não diz no plural, eu sou um dos caminhos. E esses são os caminhos falsos das religiões, das seitas e cultos, incluindo mormons, os testemunhas ou russelitas, ou Torre de Vigia, e aquelas seitas da Coreia, outras seitas espalhadas, até cultos que nem o Espiritismo. Todas elas são destituídas de uma forma acurada a palavra de Deus. Eles não têm a palavra de Deus. Eles não têm a palavra de Deus de uma forma acurada. Porque sempre que falam de Deus, sempre há uma miscelânea, uma mistura da verdade com a inverdade. Mas em Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade, uma só verdade, e a vida. E ninguém vem ao... Não fala vai, ninguém vem ao Pai, porque Jesus está ao lado do Pai. Vem ao Pai, porque Jesus também, ele é Pai. Oh, Manuel, sim, Jesus também é Pai. Onde está escrito? Isaías, capítulo 9, versículo 6. Conhecidíssimo. Nós gostamos de citar esse versículo, inclusive por época de Natal. E o menino se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Entendeu? E príncipe da paz. Então esse Jesus que eu sirvo não é um Jesus fabricado pelos hippies, ou chamando Jesus, ou aqueles movimentos chamados meninos de Deus, o Jesus superestrela ou superstar. Não. Esse Jesus, ele é único, ele é todo-poderoso, ele é autossuficiente, onipotente e onipresente. Todas as coisas estão subjugadas a ele. Ele é a cabeça, não o cabeça de uma indústria, mas a cabeça da igreja. A igreja é formada de pessoas que nasceram da água e do Espírito. Eu não estou falando aqui de denominação. Jesus não vem buscar denominação. Jesus vem buscar a sua noiva. Então esse Jesus que eu estou falando, podemos confiar completamente nele, porque ele formou todas as coisas. E tem mais ainda, aí diz assim: e ele era a luz dos homens. A luz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, a palavra de Deus, o verbo. O Senhor Jesus é a palavra. O que ele falou está dito. E uma coisa que Jesus disse, não esqueçamos disso:
Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pode haver explosão, pode haver destruição de todo esse universo, mas a palavra de Deus nunca passará. O que ele disse está dito. Portanto, nós podemos confiar em todas as promessas que o Senhor Jesus fez. E elas se cumprirão tintim por tintim, grão a grão. Ela é a palavra que é imutável, incomparável. Essa palavra de Deus. E Ele é a luz. Não existe outra luz. A luz que brilha nas trevas, além da luz, o Senhor Jesus Cristo. Não é que Ele tem uma lamparina, uma luz de 200 graus na mão. Ele é a luz. Ele é o sol resplandecente, a estrela da manhã. Ele é a luz. Ele é a luz da vida. Tanto é que a palavra de Deus continua dizendo, no versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O ser humano vive em uma nebulosa. Ele não consegue captar ou ver o longe. Porque quando você está numa cerração, você pode ver o mais próximo possível, porque a cerração ela cobre a visão. Então, enquanto a pessoa não tem a luz de Cristo através do Espírito Santo na vida dela, ela vive às apalpadelas, vive em trevas. Pode ter os olhos muito bons, não precisa de óculos. Não se refere a essa vista física, aqui se refere à vista espiritual. Então, o homem, espiritualmente falando, é cego até que a luz do mundo, o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito, venha clarear e clarificar os erros e os ratinhos da nossa vida. Aí está falando de um que veio como um precursor falar dessa luz. Um profeta genuíno, um profeta que não tentou usurpar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, a gente vai ver que João aqui, ele aponta para o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. Ele diz, não, eu não sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu vim falar desse que é maior do que eu. Então, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele foi enviado de Deus, porque tantos Joões hoje, tantos Paulos, mas não aqueles da Bíblia, que se dizem apóstolos e profetas, que não foram chamados por Deus. Tem tantos pastores, tantos evangelistas, que se fizeram, manufaturaram, por uma questão de jogo de cintura, ou favores, ou por amizade, mas não a chamada diretamente de Deus, que não é o caso de João. Aqui está a prova, cujo nome era João, que foi enviado por Deus. Aí diz no versículo 7, este veio para testemunho. Ele veio como um precursor, como um testemunho, para que testificasse da luz. Ele não disse que ele era luz, mas por causa a respeito da luz. Aí já falei que essa luz é o Senhor Jesus Cristo, para que todos crescem por ele, pela mensagem da luz e sobre a luz. No versículo 8, não era ele a luz, olha só, mas para que testificasse da luz. Ele era uma testemunha da luz. Graças a Deus que a Bíblia é um livro fidedigno, é um livro transparente, é um livro que nunca escondeu as raposinhas, nunca escondeu lixo debaixo do tapete. Não, é um livro fidedigno, porque é a boca de Deus.
E Deus é infalível, e a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Aí diz mais assim, no versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo o homem que vem ao mundo. Toda pessoa salva, ela é iluminada por essa luz. Em Jesus mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Se alguém andar por mim, não andará em trevas. Tá? E daí diz mais, não é? No versículo 10, que vai comprovar que esse Jesus é o mesmo que estava no princípio em Gênesis, no capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. O Jesus estava presente na criação, e aqui já diz no próprio João, no capítulo 1, versículo 1, que é a passagem que estou lendo agora, você vai ver que aqui comprova. E aqui mais outra prova, porque a Bíblia prova e comprova. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Olha só, ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Então ele é o Criador. Olha o mistério da palavra de Deus. Para mim, eu não tenho nenhum problema. Eu não preciso de algum cientista para investigar. Quem é cientista? A loucura desse mundo, hoje é querendo provar, desprovar. Hoje estão manipulando as mentes das crianças, usando a lei do condicionamento para manipular a criança, para aceitar toda a mentira que o diabo hoje tem lançado na internet, no Facebook e outras linhas sociais. Essa é a falácia moderna que infelizmente permeia, infiltrou na igreja organizada, não na noiva. Eu sempre me refiro à noiva, a noiva que foi comprada pelo sangue. Mas há as denominações e as chamadas organizações eclesiásticas, que se chama igreja, que a terminologia não é correta, porque a igreja são os salvos. Você pode estar, suponhamos que você tem 100 pessoas no ar livre, não tem nenhuma igreja, nenhum templo, ali é a igreja. Então Jesus não estava olhando para um templo construído por homens, ou de alvenaria, ou de adobro, não. Então a igreja é isso. Mas as organizações hoje modernas engoliram e abraçaram um falso moderno. Como diz a Bíblia em Gálatas, no capítulo 1, 4 em diante, se alguém pregar um outro evangelho que não é esse evangelho, seja anátema, que em outras palavras significa amaldiçoado. Tem muita gente amaldiçoada baseada naquela expressão da palavra de Deus. Não sou eu. Eu creio no que a palavra de Deus diz e passo essa mensagem também. Tenhamos cuidado o que estamos pregando, o que estamos ouvindo, que há tanta gente hoje que prego, não a palavra. E o mundo não conheceu. Interessante, Deus fez o mundo, mas aqui quando fala o mundo, tem a palavra mundo duas vezes, mas uma difere da outra, olha só. Percebeu? Precisamos ter cuidado. Quando fala, ele estava no mundo, significa ao cosmos, a natureza, a criação. Mas o outro mundo, o mundo não conheceu, se refere à criatura, o homem que Deus fez. Entendeu? O mundo, na verdade, comum de dois. É uma palavra, a mesma palavra, mas dando dois significados. Então, no contexto, a gente vai perceber e comprova que o mundo, embora seja a mesma palavra, tem dois significados, duas conotações. A primeira é a criação, os animais, a terra, o cosmos. Então, se trata de lugar, espaço, mas o outro se trata de pessoas, você e eu, animal racional. E o mundo não conheceu, o mundo todo, seus homens que habitam nesse mundo, nesse cosmo, certo? Nessa natureza, não conheceu a luz. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Se trata do povo judeu que Deus escolheu, fez um pacto eterno, inquebrantável,
por muito que eles, os judeus, por muito que desobedeceram a Deus, que você e eu não somos melhores do que o povo judeu. Nós somos até piores. Nós fazemos coisas incríveis. As guerras, todas as guerras mundiais foram por gentios. Imagina só. Se eles eram desobedientes, imagina agora os que não são judeus. A Bíblia fala, são os chamados os pagãos, os gentios. Deus fez esse pacto com o povo judeu para sempre. Deus não podia quebrar. Hoje existe uma teologia chamada a teologia da substituição, que Deus acabou com o povo judeus. Isso é mentira, porque a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira. Nós somos enxertados. Então, se Deus destruiu a árvore, a figueira, então, se ele destruiu, então você está junto. Você foi destruído também. Então, olha a contradição. Não, meu irmão, minha irmã. Deixa que essa teologia, essa falácia caia por terra. Nunca acredite nessa mentira satânica, porque ele sempre usou a falsa teologia para destruir o povo de Deus, o povo judeu. São desobedientes? Nós também somos. Deus vai salvar todo Israel, e todo Israel será salvo no tempo, na economia de Deus, na época, no momento certo, no segundo certo, porque aquele que começou a boa obra há de completar. Para concluir, então o povo judeu não recebeu, mas sabe quem foi que provocou essa rejeição? Ah, você não vai nem acreditar, você vai ficar escandalizado ou escandalizada. Sabe quem foi que fechou os olhos deles? Não foi o próprio judeu, o Senhor, Deus Pai. Sabe para quê e por quê? Para nos beneficiar, porque nós não tínhamos direito algum de salvação. A Bíblia diz, Jesus disse isso: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não foi falando gentil, você e eu não tínhamos direito. Pensa bem nisso. O próprio Deus, o próprio Pai, na sua inteligência, entendeu? Ele orquestrou tudo isso, todo esse palco, para realizar a sua vontade em nosso benefício. Se ele veio para... Isso faz sentido. Jesus disse, eu vim para as ovelhas de Israel, mas aqui tem esperança para você e eu. Veio para o que era seu, seus não o receberam. Mas a todos quantos, aí você pode colocar o seu nome, todos quantos, não faz só judeus, todos quantos o receberam, aqui pode ser gentil ou judeu, deu-lhes o poder de serem feitos, ou se tornarem, que não éramos, feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos crer em Jesus e sermos salvos. Que Deus abençoe. Vamos seguir a luz do mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo abençoado. Abençoe todo esse povo. Dê a ele a luz da vida e a ela também. Em nome de Jesus.